Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos aqui a mais um Painel, um episódio muito inusitado, para falar daquele famoso desafio de 30 dias e 30 músicas, que na verdade é um desafio muito fácil. Nem no modo hard, que é esse aqui, que só pode escolher um jogo por dia, é extremamente fácil. Era fácil fazer esse desafio até com um console específico, não é nada difícil, mas estamos aqui para falar de música porque nós gostamos bastante, ok? Vou contar histórias legais sobre cada uma delas. Não vou escolher as minhas favoritas e mais óbvias, mas eu vou contar umas que eu acho que vocês deveriam conhecer. Mas na verdade, no fundo de tudo, isso aqui estou fazendo em forma de agradecimento para todos vocês que realmente me surpreenderam e apoiaram bastante o projeto Street Fighter Remastered. Cara, o pessoal do Brasil compareceu em peso, não só do Brasil, mas na América Latina. Então, eu fico feliz que vocês tenham jogado, estão jogando ainda, né? Tenham se divertido com ele. É um projeto que levou bastante tempo, mas feito com muito carinho para vocês, sem demagogia nenhuma, tá? Então, gente, muito obrigado. Vocês me surpreenderam, ok? E for my friends from another countries around the world, guys, thank you so much. The feedback is amazing. So, guys, you got me by surprise. I'm really thankful for all this. Okay, so let's go for this episode. Gonna be huge. And guys, sadly I can't explain these stories in English. Please turn on the subtitles. Okay, and let's go. Primeiro dia é a música de uma faixa título, a famosa title screen, que eu vou te falar que para mim até foi bem difícil, porque a maioria dos jogos que eu gosto e tem a trilha sonora incrível, na minha opinião, a title screen costuma não tomar muita atenção. Se você voltar um pouco no tempo, você vai se lembrar que a maioria dos arcades você colocava a ficha e ficava tudo mudo, né? Só aparecia a tela título do jogo e mais nada. Isso começou a mudar com os consoles de 8 e 16 bits, mas mesmo assim as músicas sempre eram bem curtinhas e não eram muito elaboradas. Então, a música que eu vou dizer simplesmente me chamou a atenção por conta disso, pois a música original já é sensacional. E se você for olhar friamente, eu diria que até a música original ela é melhor, casa mais com o jogo, e eu quase coloquei ela aqui, mas eu optei de colocar do port, porque foi do início da geração de CD, e muitas pessoas ficam falando besteira em relação a essa geração, que é só filminho, só FMV, etc. E não sabe o tanto do carinho e como as pessoas colocavam amor nessas produções. Então essa tela título você consegue ver o tanto de carinho e esforço, como o compositor, né, finalmente teve ferramentas para poder se expressar e fazer uma música complexa e rica, né? Então a música de tela título desse jogo é sensacional. Ela é linda, ela é muito bem arranjada e instrumentada. Eu só poderia existir com essa qualidade e esse empenho num console de CD-ROM. Então, confira aí a minha música do primeiro dia. Segundo dia é um Open Level Music, ou seria a famosa música do Stage 1, né? A fase 1. E essa aqui é muito difícil porque os jogos que têm alguma trilha sonora boa, a música da primeira fase normalmente são as melhores músicas daquela trilha, porque é onde realmente
os artistas e compositores se dedicam para chamar a sua atenção, né? Logo na primeira fase. E também, se você olhar em todas as pessoas que fizeram esse desafio por aqui, você vai ver que é muito difícil ter uma música ruim nessa lista. Mas eu coloquei aqui, a que eu coloquei em particular, é de um jogo muito underrated, quase ninguém fala dele. É um jogo muito bom, eu gosto bastante. É um dos melhores desse estilo nessa plataforma. Pixel art incrível, ambientação e a trilha sonora é muito boa, mas realmente ela é muito boa. E ninguém fala disso, né? E pra mim ela cumpre os papéis básicos de uma música de primeira fase, que é, primeiro, te empolgar com o jogo, segundo, te colocar naquela atmosfera e ambientação, e tudo casa perfeitamente. Então, sem mais delongas, por favor, aumente o volume e confira essa música. Vamos lá, uma música 8-bit. Também algo difícil de escolher porque é muito amplo e é algo que está recheado de músicas boas, né? Mas uma em particular eu vou escolher aqui porque significou muito para mim. Muitos anos atrás eu comprei meu Duo, né? Eu queria conhecer o PC Engine, queria conhecer a plataforma e comecei a jogar vários jogos, os esportes que eu queria jogar, os jogos em CD. Mas eu acabei indo para outro caminho e falei, cara, eu quero jogar os jogos de Rucard porque pra mim aquela sonoridade do PC Engine sempre me enganou. E se você por acaso está aí falando, ah, PC Engine a música não é 8-bit, por favor, eu peço que você assista um episódio aqui nesse canal que fala muito em detalhes sobre isso. Você vai entender porque o chip dele é de 8 bits, ok? E essa música em particular me chamou a atenção porque, primeiro que é de um porte de um joguinho de navinha, não tem pro Mega Drive e outra plataforma, né? E o porte ficou incrível. E a trilha sonora, que no arcade é épica, no PC Engine ficou muito boa. Então, voe comigo nessa aventura com o som do PC Engine. Vamos conferir.
Bom, o quarto dia também é muito fácil. É pra falar de um jogo ou uma série exclusiva de console. É o que mais tem, não é? Bom, e essa em particular é uma trilogia, é exclusiva da Nintendo. E o último título em particular é o meu favorito. Mas também é meu jogo favorito dessa plataforma. Então, gente, não tem muito o que dizer. Esse jogo é sensacional. Jogabilidade, trilha, pixel art, tudo. E essa trilha encaixa tão bem, tão perfeitamente, que pra mim é uma obra-prima. Então, aumente o volume e agradeço a Capcom por essa maravilha. Bom, chegamos no quinto dia. O quinto dia é a música de um hub ou overworld, que é muito comum em JRPGs, né? Quando você tinha aquele mundo imenso para explorar, tinha aquela musiquinha no fundo. Vou te falar que eu não sou muito fã desse tipo de música, e são poucos jogos que realmente me atraem nesse sentido. Mas num particular, novamente, mostrando que a geração inicial de CD-ROM não era só filminho, como muitas pessoas pensam, tem uma trilha sensacional. Pra mim é a melhor música de hub, overworld, qualquer tipo de jogo existente já feita. A música é sensacional e novamente ninguém fala sobre ela. Então, sem mais delongas, ouça essa música com bastante atenção que você vai se surpreender. Confira comigo. Bom, sexto dia, molezinha, também é uma música que te deixa relaxado, olha só. E essa música aqui vocês vão achar que, poxa, o cara tá roubando, né? Pô, essa música aqui vai te deixar relaxado? E pior que deixa muito, sim. Porque esse jogo é um jogo que é muito especial pra mim, é um jogo que eu gosto muito.
E a trilha dele, pra mim, toda a trilha é especial. E essa música em específico, ela me passa realmente a sensação que eu tô num grupo, né? No meu grupo de amigos, cavaleiros, indo para um local prometido, olhando aquela paisagem em cima de um cavalo, sei lá, cara, me passa toda aquela feedback dos filmes de fantasias e épicos da década de 80 e 90 e que formaram meu caráter na infância praticamente. Então quando eu ouço essa música eu sinto uma sensação realmente muito boa. É indescritível. Tanto que esse é o meu beat'em up favorito e a trilha sonora é sensacional. Então vamos partir nessa expedição juntos. Confere aí. Bom, vamos lá. Sétimo dia é para falar de uma música de um jogo indie. E olha, o que mais tem é jogo indie com música boa. Tem um catálogo diversos aqui que eu podia falar, mas um em particular, porque é um jogo que me tocou, que eu consegui conversar com os criadores originais. E cara, você saca na hora o tanto de paixão e amor que está envolvido nesse jogo, né? Realmente é um jogo que foi feito por dois amigos. Tem vídeo aqui nesse canal, então aconselho você depois dar uma olhadinha. E é um jogo excelente em todos os sentidos. Tudo bem que ele é mais complexo em relação à jogabilidade, etc. Até pelo tempo e por ser feito completamente por eles mesmos, né? Você não tem nenhum tipo de fundo, de apoio. Os caras fizeram uma obra incrível, porque a trilha sonora é formidável, o jogo é muito divertido de jogar, a pixel art para mim ainda é embasbacante e tudo de graça no seu browser. E a trilha sonora, como vocês vão ouvir agora, é incrível, então por favor, prestem atenção nesse pinguim. Então vamos lá, oitavo dia é uma música de um First ou Third Person Shooter. E essa aí é bem difícil porque é uma categoria que tem bastante música boa. Somente eu que sou ratão lá na época de PC, desde o DOS, onde você tinha
as emblemáticas trilhas sonoras, né, com as placas de sons, que cada placa de som que você fazia um upgrade, você conseguia sentir uma melhora constante ali na hora imediata, porque mudava o jogo completamente. Mas teve um jogo particular que sempre esteve no meu coração, eu acho que também não tem o reconhecimento que deveria, que é um jogo, se alguém chegasse pra mim na década de 90 e falasse assim, Pyron, que tipo de jogo FPS que eu gostaria de fazer? Eu falaria, olha, primeiro que a trilha sonora vai ser um heavy metal pesado. Segundo, o jogo vai ter inimigos de fase gigante. Terceiro, vai ter diversos inimigos legais, tipo ninja, samurais, zumbis, serpentes. O jogo e quarto, o jogo tem que ser muito rápido, tem que ser dinâmico, tem que ser tipo um Doom da vida clássico, né? E bem mais dinâmico, aproveitando as tecnologias atuais. E rapaz, eles fizeram esse jogo, não precisei nem gastar um segundo do meu tempo, que esse jogo existe. Pra mim ele é perfeito, ele atende todas essas expectativas, ele ainda vai além. E cara, é um jogo feito pra mim. Então confere, isso é analgésico que fazia tanto o inferno, os meus vizinhos e todas as paredes tremer com bom som e metal pesado. Nono dia é a música de um jogo licenciado. Olha só, olha, eu vou te falar que eu segurei aqui minha mãozinha para não falar desse cara, mas não teve jeito. Esse jogo em particular é um jogo que marcou minha infância, é um jogo que eu fui no arcade e eu vi ele de longe e ele sempre me chamou assim a atenção por tudo, né? Tanto o gabinete, tanto os gráficos no jogo, e é muito incrível. E assim, eu perdi imensas horas jogando. É um jogo, cara, sensacional, é um jogo mágico pra mim. E quando esse jogo foi portado para as plataformas 16 bits, a melhor versão chegou, é claro, no seu Meguinha da Sega. Então vai ser o primeiro jogo que vocês vão ouvir o Mega Drive aqui. E olha, pra mim essa música é melhor até que a do arcade, feito pelo nosso amigo emblemático Hitoshi Sakimoto. Então, cara, essa música é sensacional. Só posso dizer pra vocês, ok, go! Então, ó, chegamos aqui no 10º dia, estamos num terço da parada e agora é uma luta de batalha de RPG. RPG tem pra caceta, música de batalha então nem se fala. Mas esse aqui em particular é um jogo que eu vou falar que é até famoso, né, underrated, mas ele é especial pra mim, porque eu posso falar que foi o último jogo desse gênero que eu tive realmente muito prazer em jogar. Que eu já estava um pouco cansado por causa da era PlayStation, etc e tal. E cara, com esse jogo chegou no Dream fodão. Não sei, esse jogo me pegou de jeito, eu fiquei jogando ele diversas vezes, zerei
diversas vezes, eu ainda jogo ele até hoje, e essa música em particular eu acho muito boa. Então, é Dream Fodão, a música vai ser fodona, né? Confira aí. Bom, 11º dia é uma música de um puzzle game, né? Eu vou te falar que são jogos que tem sempre músicas marcantes, então esse aqui é bem fácil. Mas esse aqui em particular, eu vou te falar que me chamou a atenção e me pegou de surpresa, porque foi uma recomendação de um amigo. E ele, na verdade, ele brinca um pouquinho porque ele passa por toda a série de jogos. Ele, na verdade, faz uma homenagem à série original de jogos e todas as músicas são remixes. E essa música em particular ficou incrível nesse jogo, galera. E eu já te falo que só pela música já faz esse título em particular ser um dos melhores puzzle games ever made, porque a trilha sonora é sensacional. Então, por favor, se você não jogou e você gosta desse tipo de jogo, acabar de ver esse episódio, vai conferir que você não vai se arrepender. Saca só. Olha, no dia 12 é uma música que faz você se sentir triste. E esse dia é que eu vou falar com vocês uma história que realmente me deixa triste. E eu não joguei esse jogo desde então. Eu vou explicar o porquê. Quando eu era criança, eu ganhei uma cachorra chamada Juma. Era uma cachorra, é um pastor alemão, manto negro. Era uma cachorra sensacional, ela é muito divertida, muito companheira. Era a minha melhor amiga na época, né? Como acho que toda criança tem com o seu animal. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de animal, ainda mais de cachorro, né? Não tem como. E a cachorra até bem educada, muito direitinha, etc. Mas tinha um problema, essa cachorra eu ganhei meio que contra gosto da minha mãe. Minha mãe gostava de animal e, e ela teve que engolir porque foi presente de uma pessoa que ela gosta muito. Enfim, o cachorro foi na minha casa e ela começou a entrar no ciclo, começou a ter problema. E, enfim, depois de um ano e meio mais ou menos, minha mãe já não aguentava mais, porque minha mãe é maníaca por limpeza. E, poxa, eu limpava tudo da cachorra, cuidava dela, mas eu ia estudar, né? Eu ia estudar, ia fazer outras coisas, tinha curso. Então, quando eu não estava em casa, a cachorra cagava, mijava, ficava aquele cheiro e minha mãe não suportava. Enfim, minha mãe sumiu com essa cachorra.
Um dia eu cheguei em casa e a cachorra tinha desaparecido, minha mãe deu. Ela nunca me falou pra quem ela deu essa cachorra. E foi o único cachorro que eu tive na minha infância. Eu só fui ter cachorro novamente depois que eu virei um barbudo feio adulto, né? Então isso me marcou bastante, cara. Eu chorei por 2 semanas direto com essa cachorra. E olha só como é que o destino ele pega peças na gente. Nesse período, quando depois melhorei um pouco, né? Falei, pô, vou pro arcade porque é o lugar que me faz me sentir bem. E eu chegando no arcade, olha vocês, tem um jogo que tinha chegado mais ou menos naquela semana que ele, olha só, é um beat'em up, briga de rua, então você já não imagina que esse tipo de jogo vai abordar esse tipo de coisa, mas é um jogo que fala sobre maltrato sobre animais, fala sobre exploração de animais e você tem que libertar eles, né? Quem conhece já deve saber qual é o jogo, mas a música da primeira fase desse jogo, ela tem uma melodia, cara, tão rica e tão, como posso dizer, triste, porque ela é bem sublime, assim, ela é bem tranquila e tem uma melodia triste no fundo. E cara, e toda vez que eu via essa porcaria e eu via os animais no jogo, eu sempre lembrava da minha cachorra. Cara, eu juro pra vocês, eu joguei esse jogo umas 2 fichas na minha vida. Eu nunca mais joguei, não joguei em emulador, não joguei mais lugar nenhum. Até o port que lançou depois pros consoles caseiros, eu não joguei, cara, porque eu não consigo ouvir essa música. Então, a última vez que eu joguei esse jogo foi hoje para esse episódio. Então, por favor, confira aí e pelo amor de Deus, vamos cuidar dos animais. Bom, chegamos no 13º dia e eu vou te falar que é a pergunta mais inteligente nesse desafio. Por quê? É uma música que você gosta e de um jogo que você não gosta, olha só. Normalmente o pacote vem junto, né? Normalmente quando você não gosta de um jogo, a música também não é muito legal. Normalmente. Mas vou te dizer que essa pergunta é bem inteligente. E o jogo em questão é uma sequência de um jogo muito bom para essa plataforma. O original era sensacional. Era um beat'em up bem competente, com diversos combos. Você dá para combo em pé, abaixado, o gráfico, a música sensacional. E a sequência começou a trazer o suporte a 2 players, mas acabou com o jogo. O jogo ficou medíocre. Você não tem combo, o level design é de chorar, de tão mal feito. A arte bizarra. Enfim, o jogo pra mim é um desastre, é horrível. Nem de 2 players eu consigo jogar aquele jogo. É um jogo muito ruim. Só que a empresa é muito boa e a trilha sonora continua sensacional. Eu poderia pegar qualquer música desse jogo que realmente ela é muito boa. Eu escolhi essa em particular. E se você quiser saber um pouco mais sobre a empresa que fez o jogo, tem um episódio dedicado a esse período de tempo aqui no canal. Então, confira.
Bom, chegamos agora no 14º dia e o desafio de hoje é uma música que tenha vocais. Para alguns vai ser bem fácil essa daí, mas para mim eu falo que é bem difícil, porque pro meu gosto musical, músicas que têm vocais não costumam me agradar muito nos videogames. Tenho que ser sincero aqui com vocês. Mas tem uma em particular, um jogo que eu gosto muito, que era aquele jogo clássico que reunia a galera em casa, abria cervejinha fim de semana, queimava carne, botava todo mundo pra jogar e, cara, era diversão garantida. O jogo não enjoa, tem uma trilha sonora foda, você fica sempre balançando a cabeça, é muito legal. O jogo tem muita coisa pra você fazer, personagem para desbloquear, é incrível. Só que essa versão em particular, ela ganhou uma coisa nova, né? Porque quando esse jogo foi portado para as plataformas caseiras, na verdade para essa plataforma caseira, ela ganhou uma abertura exclusiva. E essa abertura tem uma música é, licenciada, eu nem sabia que essa música era licenciada, eu só conheci essa música por conta desse jogo. E sempre antes de jogar eu tinha um ritual de ver essa abertura só para ouvir essa música. Então vamos compartilhar e fazer a mesma coisa agora. Vambora. Tonight, and my brain is rolling out of my head. My whole life is so damn great, and you're grating on my nerves again. So I called up the doctor, I showed him where I'm starting to swell. He gave me an aspirin for the pain, and now I'm feeling well. Started feeling too shiny, like my soul didn't match my mind. So I swallowed my pride. And watch it down with turpentine. Turn it up on pieces. Turn it up on the lights. Rip it up, rip it to you. Turn it up and terrified. Vamos lá, 15º dia, estamos na metade do desafio. E essa aqui é muito fácil, música de boss battle. E isso aqui não falta, né? Música de boss battle boa é o que mais tem por aí. Mas essa em específico, eu devo dizer que mexe bem comigo, porque ela é bem inusitada. Primeiro que é um tema meio que de terror, né? E eles conseguiram fazer algo com tema de terror, passando uma sensação de urgência, porque se você não enfrentar esse chefe e não matá-lo ele em um tempo específico, muda a história, você pode perder a sua esposa no processo, né? Então para mim isso foi muito importante e é logo o primeiro chefe da primeira fase. Então se você falhar aqui, cara, você vai condenar sua história pelo resto da jornada, né? Então sempre que eu vou enfrentar até hoje, me dá um up de ânimo, cara, me dá um berserker, que eu fico pilhadão, porque, cara, eu quero salvar minha mulher, meu irmão. Eu quero matar esse cara o mais rápido possível. E a música é sensacional, sério. Dá uma ouvidinha com atenção nessa música. Vamos lá, 16º dia, e para mim é a pergunta mais difícil desse desafio. Uma música 16 bits. 16 bits que teve mais música boa, na minha opinião. São as músicas mais emblemáticas, as músicas que eu mais gosto de ouvir. E eu acho que são incríveis. Então, para você escolher uma música assim, sem especificar nada, é muito complicado. Então, para não quebrar muita cabeça e ficar aqui também enrolando muito, eu escolhi uma música que realmente me chamou muita atenção na época, que é um jogo desconhecido, um jogo que
eu acho que até hoje ninguém dá valor, porque é um jogo que eu quando eu liguei para cá, cheguei na locadora, olhei a capa, vi aquela capa belíssima, falei, porra, que capa bonita. E eu aluguei o jogo era muito legal. E quando eu comecei a jogar, tô ali na primeira fase, começo a ver aquela música, e sabe quando você, acho que foi a primeira vez que eu via, que eu sentia assim, essa sensação, que falei, caraca, isso aqui não parece com música de videogame, parece uma banda de jazz que tá tocando, o cara deve ser um compositor de jazz, não sei, ou queria ter uma banda de jazz e tentou fazer isso no videogame, porque a estrutura da música parece uma música de jazz, cara. Tem a parte do improviso, tem a parte que você dá o outro o instrumento ganhar destaque, você muda toda a melodia no meio da música, ela tem uma estrutura de uma música real, não de uma música videogame. Então eu fiquei assim, comecei a jogar, parei, eu fiquei. Tem gente que tem essa doença, eu tenho essa doença de quando a música é legal, eu parar o personagem, ou a nave, e ficar ouvindo aquela música até o fim, para prestar atenção na música. E esse foi um dos primeiros jogos que eu fiz isso. É um jogo que na época quando eu alugava, ninguém dava bola, falava, caraca, vai lá, joga, esse jogo é muito bom, a trilha é muito boa, e realmente é. Então, nada mais justo que ele estar aqui nessa posição para você também curtir isso aí comigo, tá bom? Então, vamos lá. Décimo sétimo dia, uma música que nunca você fica cansado de ouvir. Olha, acho que todas as músicas que passaram aí até agora, eu nunca fico cansado de ouvir porque eu ouço até hoje. Mas teve um específico que eu coloquei isso na prática e em exaustão, né? Realmente eu fiquei o dia inteiro ouvindo essa música em loop e teve um motivo, né? Foi porque um dia, aqueles dias ruins que a gente tem na vida, né? Eu liguei pro meu amigo e falei, cara, vamos alugar um jogo, vamos jogar e vamos esvaziar a cabeça, né? E a gente foi, alugou o jogo, a gente já era velho já, um dia tinha sido uma semana ruim pra mim e pra ele, e a gente simplesmente botou lá o jogo no videogame, colocamos 99 rounds e começamos a jogar contra com os dois personagens, esses dois exatos personagens, de 10 ou 11 horas da manhã até as 9 horas da noite sem parar nem pra almoçar, só petisco, refrigerante, uma coisinha e contra direto. E é um jogo que eu já tinha alugado antes, já tinha jogado aquele jogo várias vezes, mas sei lá, deu de a gente jogar ele. E esse jogo tem uma coisa muito especial, na minha opinião, porque é um jogo louco nesse sentido, que no meio da luta você faz uma coisa que muda a dinâmica do jogo e entra uma música nova. E é essa música que eu estou falando, porque eu ouvi essa música direto quando estava jogando contra, e toda vez que ele entrava eu ficava empolgado, cara. Esse meu amigo também, sabe? Sempre achei essa música muito legal. E
E olha que incrível, toda vez que eu ouço essa música hoje em dia, eu repito ela mais uma vez, porque ela é um tema muito emblemático de uma franquia de jogo de luta, e essa versão, cara, é a minha favorita, porque eu simplesmente não parei de escutar ela, e eu escuto ela com todo prazer até hoje, então confira. Ok, vamos lá. 18º dia, músicas de Game Over. Olha, isso aí foi difícil. Porque eu particularmente não lembro muitas músicas de Game Over que me marcaram, né? Mas vou te falar que teve uma em específico que me deixou de queixo caído. Foi assim quando eu comecei a procurar muito sobre uma plataforma, que é um computador, vai ser o primeiro computador que vai entrar aqui. E esse computador é um computador pra gente que nós não tivemos, né, acesso. Então, assim quando começou a sair emulador, eu comecei a debulhar e jogar tudo que eu podia, porque eu estava sedento desse conteúdo. E esse jogo, um jogo que chamou a atenção pela capa, e é de uma empresa que eu gosto muito, inclusive ela já entrou aqui nesse episódio. E esse jogo em particular, cara, ele é sensacional, um jogo muito bom, que poucas pessoas falam. É bem a cara dessa produtora. E a música de Game Over, sério, é a música mais linda de Game Over que eu já ouvi. Você vê o quanto de carinho, cara, o quanto que os artistas que por trás desses títulos, eles eram talentosos, porque, sério, ouça essa música com atenção. Vamos lá, 19º dia, um cover de uma música feito por um outro artista. Ou seja, você tem um joguinho, tem uma música e alguém ouviu e fez um cover e colocou por aí para você ouvir. E vou te falar que no YouTube aí tá cheio, né? O que mais tem é pessoa talentosa fazendo cover de música. Bom, e esse cara aqui em particular é um cara que na verdade estrelou esse canal. Acho que todas as músicas, todas as vinhetas desse canal é feita por esse cara em específico. Eu sou fã do trabalho dele. Todas as músicas que tá aqui eu pedi permissão para ele há muito tempo atrás. Ele muito gentilmente sempre o disponibilizou para mim. E eu tô aqui fazendo a propaganda dele. Agora eu posso retribuir. Então vou pedir para vocês conferirem o canal dele assim que vocês puderem, ouvirem todo o trabalho dele. O cara é sensacional. Ele tem uma banda de rock e faz isso aqui, cara, por amor, que nem a gente. Então ouça. Eu vou botar um trechinho dessa música aqui que é muito grande, mas ouça com atenção. Ou depois aproveitem o trabalho do cara no canal dele, que você não vai se arrepender. E agora, segura a cabeça, hein, porque aqui é hora de banguear. Vambora.
30º dia, chegamos. A música de um jogo de corrida. Olha essa aqui, vou te falar que eu tenho muita vontade de falar há muito tempo, ninguém fala a respeito. Normalmente jogo de videogame, né, que sempre tem aí o espaço. Então esse é um jogo de PC, que na verdade é um porte de um jogo de videogame, tá? Mas é um jogo de PC, é a melhor versão na minha opinião desse jogo, né? E ela tem uma trilha sonora que na boa caraca, é sensacional. Vou te falar que eu já fui multado a mais de 240 por hora ouvindo essa música de moto. Não façam isso, mas essa música é muito boa. E tem um hackzinho que a gente fazia antigamente, porque nesse jogo tem as músicas que tocam em menu e tem as músicas que tocam na pista. E eu fazia um hackzinho para poder fazer essa música tocar na pista. É um patinho da comunidade que tem há muito tempo, mas essa música é sensacional. Na boa, é incrível pensar na época que eu falei, caraca, eu botar um CD-ROM e tá ouvindo isso num jogo, velho. Na boa, ouvir esse tipo de música num jogo, isso você me deixou de boca aberta. Essa música é muito foda. Então, confira aí, por favor, preste atenção nessa música. G21, música que você associa à frustração. E olha, essa aqui eu vou te falar que me deixa muito frustrado. É um jogo muito bom. E para te dar um pouco de contexto aqui pra galera, uma coisa muito na minha região, não sei que em outros lugares também era assim, mas é claro que o que imperava nos fliperamas eram os arcades bootleg, né? Os piratões. E conforme os arcades foram evoluindo, certos jogos começaram a ter problemas com isso, porque começaram a ter conteúdo simplesmente ripado do jogo, né? O que acontecia muito isso, por exemplo, é o Mortal Kombat. Nos flippers perto da minha casa, por exemplo, no meu bairro, nenhum deles tinha voz, não tinha efeito na magia, não tinha nada, só tinha o Fatality e algumas coisas. Só que o Mortal Kombat, por ser tão popular, eu não sei se depois conseguiram piratear de uma maneira mais eficiente, tu tinha novas máquinas que o jogo estava completo, né? A questão de ter todas as vozes, de ter todos os efeitos, etc. O jogo estava completinho. Diferente desse outro jogo, né? Que muitas pessoas falam aí mal da emulação e tal, mas se não fosse emulação, eu nunca teria jogado esse jogo com a trilha sonora completa, porque todas as máquinas que eu joguei, inclusive em lugares mais caros, até em shopping centers, os caras também na cara de pau botavam a máquina pirata lá, e esse jogo só tinha duas músicas, que é uma música
na abertura, quando você colocava a ficha, iniciava, e uma música de uma fase. Então todas as fases era sempre essa mesma música, e todas as outras coisas, para diálogo e música de chefe, era a fase quando você apertava a ficha e apertava o start. Então, cara, sempre eu ficava procurando, porque eu sabia, pô, não, isso aí é glitch, o jogo não é assim, é claro, ainda mais da produtora que é. Então eu sempre ficava com meu amigo procurando. Cara, eu joguei dezenas de máquinas diferentes desse jogo e todas eram a mesma merda. Eu nunca joguei o jogo completo, até a emulação. Então toda vez que eu ouço essa música, eu fico puto da vida lembrando dessa época que eu tive que jogar um jogo excelente, capado, piratão. Então, confira aí. Dia 22. Vamos lá, dia 22. Dia 22 é muito fácil. É uma música de cidade ou vilarejo, né? O que mais tem, por exemplo, em RPG são músicas desse tipo. Mas o que eu vou escolher aqui agora é uma música muito especial pra mim, que, cara, que mudou meu mundo, assim, de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. Porque a gente vai voltar a uma época clássica, onde os PCs domésticos, ali na época do 386, 586, no Pentium MX, cara, era algo tão incrível que cada pecinha que você comprava no seu computador, claro que elas são caras, mas cada pecinha, você sentia que o dinheiro que você investiu valia a pena, porque, cara, mudava completamente tudo, né? Então, tava um tempo que eu tinha um tempo que eu tinha comprado a minha Sound Blaster AUE32, já uma placa de som muito boa, que, cara, mudou a parte sonora dos meus jogos da época de DOS de uma maneira incrível. Os jogos soaram de uma maneira muito diferente. E, cara, eu me achava um aço. Falei assim, nossa, cara, isso aí é a vida, né? Placa de som aqui é a coisa mais sensacional do mundo. Até que um dia passou, sei lá, muito tempo depois mesmo, um ano depois, um colega meu fala que o pai dele comprou um módulo MIDI. Eu falei, módulo MIDI? O que é isso? Eu não sabia realmente, era muito novo. E fui na casa dele. Cara, chegando lá, para resumir aqui a história, o cara tinha comprado uma MT-32, porque o pai dele mexia com teclado, mexia com outros instrumentos e queria ter isso daí no PC dele. Ele é um cara abaixado, tinha uma certa grana, viajava e trouxe aquilo lá. E, cara, o primeiro jogo que ele me mostrou para eu sentir a diferença foi esse que vocês vão ver agora. Cara, e a música dessa vila, a diferença dessa música pra minha Sound Blaster AUE32, cara, é tipo assim, é dia e noite. Não tô falando da Sound Blaster 16 não, galera. Tô falando da AUE32. Comparado a esse módulo MIDI, é um lixo. E eu vou te falar, eu nunca tive grana, nunca tive acesso. E eu nunca pude comprar um módulo desse. Então, eu já passei a olhar com outros olhos minha plaquinha de som. Mas sério, confira essa música que ela é sensacional.
Dia 23, cheguei no meu dia favorito aqui, que é uma música underrated. E esse caso aqui eu escolhi tudo underrated, o console é underrated, porque muita gente fala mal, eu acho que não teve na época. E falam, pega uma experiência específica como se fosse do console inteiro, não é verdade. O jogo, muito underrated também, precisa falar muita besteira desse jogo. As pessoas têm uma certa dificuldade de aceitação quando o jogo fugia um pouco da forma do Street Fighter. Mas essa trilha sonora, galera, meu Deus do céu, ela é sensacional, é muito boa. Eu vou te falar que esse console específico tem as melhores trilhas arranjadas que eu já vi de qualquer jogo. Porque ela se mantém fiel ao original, porque era a mesma banda que fazia, e soava exatamente a mesma música, só em CD, mas cara, ela não se mantinha a limitação da original. Ela conseguia encaixar coisas novas que você falava assim, caramba, parece que a outra estava faltando isso aqui, eles tiveram que cortar para poder caber no cartucho. E agora a música está completa. Cara, é sensacional. Não vou dizer mais nada. Ouça isso daí, meu amigo. Vigésimo quarto dia é uma música que está sempre presa na sua cabeça. E olha, essa música que ficou presa na minha cabeça por anos. Eu ficava subindo ela o tempo inteiro e eu ficava desesperado porque eu não sabia o nome do jogo. Porque esse jogo é o meu jogo favorito dessa empresa nessa época, nesse período de tempo. É uma empresa que tem um know-how aí muito grande, mas é um dos meus jogos favoritos dessa empresa. E ele é um jogo especial pra mim, porque era um jogo que meu irmão virava com uma ficha, e eu nunca fui bom nele, né? E é um jogo que eu ficava, cara, eu perdia, assim, a vida, assim, olhando esse jogo. Porque ele é uma temática que eu amo, que vocês vão ver aqui, já perceberam que eu tenho uma queda muito grande, porque ele representa tudo que foi minha infância. Eu dizia que esse jogo era o jogo do Conan quando era criança, então por isso que eu não sabia o nome, não sabia nada de inglês. E toda vez que eu ia comprar pão de manhã, era nessa padaria e tinha essa máquina ligada e desde cedo eu estava ouvindo essa música. O que aconteceu? Passou o tempo, essa máquina foi embora e quando eu fiquei velho e quis revisitar esse jogo, eu não sabia o nome. Eu achava que era o jogo do Conan, eu procurava lá Conan e não achava, não tinha nada a ver com esse jogo. E depois com a internet, né, começou a ficar mais popular, comecei a entrar em fóruns e perguntar e me sugeriram o nome, cara. E quando eu descobri o nome desse jogo e pude jogar no emulador a primeira vez, cara, foi uma felicidade indescritível pra mim. Eu realmente amo e essa música tá na minha cabeça até hoje. Eu posso assobiar ela todinha por completo, porque a trilha sonora inteira, porque eu nunca esqueci. Então confira essa doença do seu tio aqui.
Dia 25 é uma música que te deixa super empolgado. Faz aquele empolgado de você querer ir pra cima, fazer acontecer, levantar e ganhar o mundo. É uma música que te deixa realmente super empolgado. E aqui tem várias, né? Mas essa aqui em específico, cara, é uma música pra mim surpreendente, né? Novamente nesse console que é super underrated, que é o Neo Geo CD, né? Então, cara, é uma música que, sinceramente, novamente, você ouvir aquela música no seu console, cara, não tinha preço. E é de uma empresa que as pessoas só costumam falar dela na época do Nintendinho. Não entendo isso. Porque ela fez diversas trilhas muito boas, né? E essa é mais uma delas que ninguém fala. Então, olha, aumente o volume, que essa aqui é sensacional. Chegamos no dia 26. O dia 26 é uma pergunta meio capciosa, porque é uma música que você gosta de um jogo que você nunca jogou. Olha, isso é muito difícil. É muito difícil isso acontecer, né? Normalmente você gosta da música, deve ser de algum jogo que você deve ter experimentado, né? Mas esse aqui em particular eu vou te falar que é um jogo para um computador, outro computador que eu nunca tive acesso para jogar. E a música desse jogo é sensacional. E acho a música tão sensacional e o jogo parece ser tão legal, tão interessante, que esse já estava na época que eu falei assim, não, eu não quero experimentar esse jogo em emulador de uma maneira, vamos dizer assim, prejudicada, né? Eu quero jogar na plataforma real como deveria ser, para realmente poder aproveitar esse jogo como ele foi idealizado. Então é um jogo que eu estou guardando para no dia que eu tiver essa plataforma, eu vou poder jogar. Vai ser o primeiro jogo que eu vou colocar lá e vou jogar. E a trilha sonora, puta que pariu, a trilha sonora é muito boa. Ouve esse troço aí, meu filho.
Dia 27. O dia 27 é um dia para falar de música de um jogo de portátil. E eu vou te falar que não é muito a minha praia. Eu não sou muito fã de portáteis, mas já tive alguns no passado. E esse em particular eu acho muito bom. É uma franquia que é Castlevania. Acho que tinha que falar de um jogo deles aqui. E esse jogo em particular, cara, novamente, é um jogo que a galera na época ficou um pouco aborrecida, não gostou tanto, porque não seguia a fórmula dos jogos de PlayStation, ok? Mas esse jogo eu acho muito bom. A trilha sonora é de longe a melhor que essa plataforma pode ter. Né? É um jogo bem legal e mistura muito bem o estilo mais clássico, um pouquinho do Metroidvania e tal. E a trilha sonora, velho, muito boa e que um Castlevania tem que ter, né? A gente sabe que parte do Castlevania, metade, na minha opinião, é jogabilidade e outra metade é música. Sem as duas, seu coração não fica completo. Então, ouça. Vamos lá, chegamos aqui no dia 28. Aqui o tema é para falar de uma música que te deixa nostálgico, ou que te traz nostalgia. Eu já falei para vocês que jogo não é algo nostálgico para mim, porque eu jogo até hoje, os mesmos jogos praticamente, jogos novos também, então algo que não é nostálgico para mim. Mas tem um período da minha infância que é nostálgico, porque me lembra o tempo que eu via filmes de pirata com meu avô, filmes de aventura, filmes de bang bang, filmes de medievais, e eu tinha uma vida, vamos dizer assim, simples, mas muito boa, que a minha preocupação era fazer meu dever de casa, jogar meus joguinhos, ir pra rua, brincar com meus amigos e, é claro, desfrutar arcades. E, como vocês já notaram, eu tenho uma ferida, um ponto fraco para esse tema. Essa música foi uma música que eu falei, pô, eu tava jogando e eu já perdi até várias fichas nesse cara em específico, porque eu quero sempre ouvir essa música por completo, né? Então eu ficava sempre enrolando na luta para poder ver até onde essa música terminava, porque a música é sensacional. E eu me lembro assim, pensar, falar com meu amigo, caraca, você imaginava ver uma música dessa no arcade? Porque o cenário, a música, ela me passa por tudo isso, ela me leva todo esse caminho que eu te falei. Ela me lembra dos filmes que eu via com o meu avô, ela me lembra aquela sensação boa de eu estar ali no arcade jogando com meus amigos, e eu pensava assim, caramba, como é que tu vai pensar de ouvir algo similar a isso num jogo de luta? Que não tem pretensão nenhuma de fazer isso, mas cara, pode ser até que eu esteja super valorizando a música, mas ela consegue fazer esse efeito em mim, ela consegue me transportar para aquela dimensão e faz me lembrar de toda essa minha infância, desses momentos legais que eu vivia. Então, vamos conferir mais essa aqui com ele.
Dia 29, dia 29, dia 29, a música de um chefe final. Outra categoria que está recheada de músicas incríveis, tá? Mas essa aqui em particular eu não vou fugir muito do meu padrão, porque a maioria dos jogos que eu vou falar aqui que se encaixa muito nessa categoria para mim são jogos ultra conhecidos, são jogos que me marcaram. Mas esse aqui é o terceiro jogo de uma franquia que eu terceiro ou quarto jogo, dependendo de como você conta. É um jogo que eu amo de paixão, né? São meus jogos favoritos dessa plataforma. E eu te falar que quando saiu esse jogo eu não esperava que fosse sair mais. Falei, acabou, né? E vão deixar para lançar a continuação na próxima geração. E essa música, esse chefe, ela me passa um clima, cara, me dá uma empolgação, me dá um burnout que você, caraca, é um momento muito épico. E eu sempre acho épico até hoje, impressionante. Apesar de eu ser muito viciado nesse jogo e o chefe não demorar um minuto na minha mão, que eu acho até broxante. Daqui no vídeo vocês vão ver que eu vou enrolar, ficar enrolando aí pra não matar ele. Mas a música, o clima, o feeling, é aquela coisa bad edge, cara. Último chefe aqui, vamos resolver isso, a porrada vai estancar e a gente. Só um daqui vai sair vivo. Essa música faz isso por você, cara. Só um vai sair vivo e a música é sensacional. Vamos conferir. E finalmente chegando ao fim, último dia, dia 30, uma música de créditos. Olha só pra vocês, isso aí é fácil. Infelizmente nós temos diversas músicas de créditos muito boas, mas uma aqui eu vou ter que cair pro meio comum, porque é um jogo muito conhecido, mas um jogo que tem muito impacto por esse motivo. Eu falo pra vocês aqui, sinceramente, que o único motivo de eu jogar esse jogo é pra ouvir essa música no final. Sério mesmo, é o único motivo que eu realmente jogo esse jogo é pra ouvir essa música. É o que me incentiva, é o que me dá gás, é o que faz eu passar por ele até o fim para ouvir justamente essa música. É algo sensacional. Eu me sinto realmente recompensado no final do jogo por ouvir ela. Dá uma sensação de conquista muito boa, sabe? E cara, e tem uma particularidade porque se você não desligar o console, ela fica ainda tocando por muito tempo lá, uma tela do The End depois, até você desligar. Eu já deixei tocando várias vezes, por horas. Então é assim que eu gosto dessa música. Então, vamos lá, vamos nos despedir. Eu agradeço a todos que tenham me aturado até aqui falando, essa minha cara feia também, né, que vocês estão acostumados. Então, galera, muito obrigado. Vamos chegando ao fim e aproveite essa música. Valeu!